Olá pessoal, eu sou o professor residente Nielson da Silva e vamos dar continuidade à nossa resolução de exercícios do Enem. A questão que eu trouxe para vocês hoje é a questão de 2019, questão da prova amarela, a questão de número 144. Vamos ver o que o enunciado nos diz. A questão diz o seguinte: a gripe é uma infecção respiratória aguda de curta duração causada pelo vírus influenza. Ao entrar no nosso organismo pelo nariz, esse vírus multiplica-se, disseminando-se para a garganta e demais partes das vias respiratórias, incluindo os pulmões. O vírus influenza é uma partícula esférica que tem um diâmetro interno de 0,00011 milímetros. Em notação científica, o diâmetro interno do vírus influenza em milímetros é... Bom, nessa questão aqui nós temos uma questão que envolve os conhecimentos de notação científica. É uma questão bem simples, uma questão que dá de você responder em menos de 1 minuto. E observe o seguinte: como nós temos aqui a nossa unidade de medida é a mesma que pede a nossa resposta, nós vamos apenas aplicar os princípios de notação científica, que seria de que um número elevado à potência de 10. Observe que o deslocamento da vírgula deve ser feito da esquerda para a direita. Então, para sabermos qual vai ser a potência que vai ser elevada ao nosso 10, basta contarmos quantos saltos a nossa vírgula fez. No caso, nós temos 1, 2, 3, 4. Exatamente 4 saltos. Logo, o nosso número 0,00011 milímetros em notação científica ficaria 1,1 vezes 10 elevado a menos 4. Assim, a alternativa correta é a letra D. Agora vamos à questão 145. É uma questão bem extensa e com bastante informações. Então vamos lendo e pegando alguns dados que é para já auxiliar na nossa resolução. Ela diz o seguinte: em um jogo online, cada jogador procura subir de nível. Já temos aqui uma unidade que é nível e aumentar a sua experiência. Então já sabemos aqui, que vamos ter nível e experiência, que são dados importantes que eu destaquei até em vermelho, que são dois parâmetros importantes no jogo, dos quais dependem as forças de defesa e de ataque. Ou seja, as forças de defesa e as forças de ataque, elas dependem tanto do nível quanto da experiência. A força de defesa de cada jogador é diretamente proporcional ao seu nível e ao quadrado de sua experiência, enquanto a sua força de ataque é diretamente proporcional à sua experiência e ao quadrado de seu nível. Bom, temos questões importantes aqui a tratar. Bom, nós estamos falando de grandezas diretamente proporcionais. Logo, eu vou escrever isso aqui como grandezas diretamente proporcionais e eu já sei que, para isso, eu vou precisar de uma constante de proporcionalidade. A questão diz o seguinte, que as forças de defesa desse jogador ela é diretamente proporcional, ou seja, ela vai ser igual. Eu nomeei aqui como D para defesa. A defesa vai ser igual e diretamente proporcional ao seu nível, que eu chamei por N, e ao quadrado de sua experiência. Ou seja, e como nós estamos tratando de grandezas diretamente proporcionais, nós precisamos da nossa constante de proporcionalidade. Nesse caso, eu vou chamar de x. Ou seja, a defesa vai ser igual a n, que é o seu nível, vezes e elevado ao quadrado, que é a experiência ao quadrado, vezes a nossa constante de proporcionalidade. Enquanto a força é diretamente proporcional agora à experiência, que eu vou chamar de e ao quadrado do seu nível, ou seja, n ao quadrado. E como estamos tratando de forças diretamente proporcionais, nós precisamos aplicar aqui a nossa constante de proporcionalidade. Certo. Agora temos esses dados anotados, vamos prosseguir com a leitura. Nenhum jogador sabe o nível ou a experiência dos demais. Os jogadores iniciam o jogo no nível 1, com experiência 1, e possuem força de ataque 2 e defesa 2. Então vamos fazer a anotação desses dados. Inicialmente, cada jogador inicia com o nível 1,
experiência 1, defesa 1 e o meu ataque 2, certo? Nesse jogo, cada participante se movimenta em uma cidade em busca de tesouros para aumentar a sua experiência. Quando dois deles se encontram, um deles pode desafiar o outro para o confronto, sendo o desafiante considerado o atacante. Compara-se então a força de ataque do desafiante com a força de defesa do desafiado e vence o confronto aquele cuja força for maior. O vencedor do desafio aumenta seu nível em uma unidade. Caso haja um empate no confronto, ambos os jogadores aumentam seus níveis em uma unidade. Então nós temos aqui que quando um jogador encontrar outro jogador, ele pode desafiá-lo para um combate, sendo que o combate vai ser vencido pelo aquele que o atacante vai ter que ter um ataque maior do que o poder de defesa do nosso jogador que vai ser atacado. Vamos ver o que a pergunta nos fala. Durante o jogo, o jogador 1, que ele nomeou de J1, de nível 4 e experiência 5, irá atacar o jogador 2, nomeado por J2, de nível 2 e experiência 6. O jogador 1 venceu esse confronto porque a diferença entre suas forças de ataque e a força de defesa do seu oponente era... Aí temos as alternativas A, B, C, D e E. Bom, vejamos. Nós já temos aqui nossos dados anotados, onde que nós temos a nossa defesa vai ser igual a N vezes E elevado ao quadrado vezes X, que é uma constante de proporcionalidade. Nós temos que A vai ser o ataque, é E vezes N elevado ao quadrado vezes Y, que é a nossa constante de proporcionalidade também. E vejamos, com esses dados que nós temos do valor inicial de poder de cada um, de ataque, defesa, experiência, nós podemos chegar, como nós temos todas as variáveis das nossas fórmulas, nós podemos chegar à conclusão de quanto vale X e quanto vale Y. Certo, se eu substituir aqui na minha defesa, eu vou encontrar o valor de X. Logo, como na defesa, a defesa é 1, nós vamos substituir por 1. Ela vai ser igual ao nível, que é 1, vezes a experiência elevada ao quadrado, que é 1 elevado ao quadrado, vezes x. Fazendo isso aqui, ó, 1 vezes 1 elevado ao quadrado é 1, vezes x, que dá x. Logo, eu chego que o meu x é igual a 1. Já descobrimos aqui a nossa primeira constante de proporcionalidade. Agora vamos aplicar aqui na nossa segunda fórmula, que é a fórmula do ataque. O ataque vai ser igual a vai ser igual a E vezes N ao quadrado vezes Y. O A é 2. Nós começamos inicialmente com o poder 2 para o ataque. O E é 1. O N ao quadrado vai ser 1 ao quadrado vezes o meu Y. Fazendo isso aqui, eu chego à conclusão que Y é igual a 2. Pronto, agora que nós descobrimos a nossa constante de proporcionalidade, vamos ver. Bom, o jogador 1, ele vai desafiar o jogador 2, e nós sabemos que o jogador 1 ele é nível 4 e experiência 5, enquanto o jogador 2 é nível 2 e experiência 6. Certo, então vamos calcular qual é o poder de ataque do jogador 1 e calcular qual é o poder de defesa do nosso jogador 2. Eu coloquei aqui as fórmulas novamente, como nós já descobrimos quem é x e quem é y, vamos substituir. A nossa defesa então ficará igual a n vezes e elevado ao quadrado. O x é 1, então ele não necessariamente deve aparecer. E o a, que é o poder de ataque, será o y é 2, então eu vou ficar com 2 vezes e vezes n elevado ao quadrado. Como o jogador 1 ele que vai atacar, nós vamos calcular o seu poder de ataque. E ele é nível 4 e experiência nível 5. Então, substituindo aqui na fórmula, nós temos que A vai ser igual a E, que é a experiência, que é 5, vezes o nível, que é 4, que é elevado ao quadrado, vezes o meu 2, que é o valor da minha constante de proporcionalidade Y. Fazendo essas continhas, nós chegamos que o poder de ataque do nosso jogador 1 é 160.
Agora vamos calcular o nosso poder de defesa do nosso jogador 2. O jogador 2 ele é um jogador de nível 2 e experiência 6. Logo, substituindo aqui na fórmula, ele vai ser aqui, ó, n vai ser igual a 2 e e elevado ao quadrado vai ser 6 elevado ao quadrado. 6 elevado ao quadrado é 36, vezes 2 dá 72. Agora, como a nossa questão ela nos pede afirma que o jogador 1 venceu e pergunta qual foi a diferença entre as forças. Como é a diferença, então é uma subtração que nós vamos fazer. Como a força dele era 160 e a defesa do oponente 72, logo a diferença entre essas forças é igual a 88. E nisso nós chegamos que a diferença é 88, alternativa letra B.